Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Gente, quero compartilhar com você um pouquinho hoje sobre o aspecto da unidade, na verdade sobre afinidade e unidade, que são duas palavras que elas estão associadas, que elas são diferentes, né? Muitas pessoas, por estar associado, as pessoas acham que são iguais, mas na verdade não são iguais, são diferentes, elas fazem total diferença nos nossos relacionamentos, né? Eu quero ler com você Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha só, irmãos. Então, aqui Paulo está falando o quê? Paulo está falando sobre a unidade de espírito. Então, a unidade, ela é um espírito, a unidade, ela é de espírito, ok? A unidade não é sobre questões exteriores, a unidade não é sobre algo que seja emocional, não é sobre eu simplesmente um pensamento, não, a unidade é uma questão espiritual. Entende? Isso que nós precisamos entender. E para entender unidade, nós precisamos entender aquilo que ocorreu conosco por conta da obra da cruz. Entende? Então hoje a palavra diz que aqueles que creram no Senhor, aquele que se uniu com o Senhor, se tornou um só com Ele. Então nós somos um só com o Senhor Jesus. O Espírito Santo habita dentro de nós e isso não depende dos nossos sentimentos. Então nós somos um, essa unidade não depende do que a gente faz, daquilo que a gente deixa de fazer. Essa unidade, ela foi definida por aquilo que Cristo fez. Só que é uma unidade de espírito e a unidade, ela não tira a minha individualidade. A unidade não rouba a minha singularidade, não, pelo contrário. Na verdade é no ambiente da unidade aonde eu vou agora expressar, né, a minha singularidade, onde eu vou expressar a minha personalidade, se for assim. Então, muitas pessoas acabam confundindo a unidade, que é do espírito, com a afinidade. Podemos dizer que a afinidade é da alma, só que não é a mesma coisa. Então, a afinidade ela está ligada com a preferência pessoal. Então, está ligado com aquilo, né? Eu sei que você talvez já teve relacionamentos onde você conheceu aquela pessoa há pouquíssimo tempo, né? Conheceu aquela pessoa há 2 meses, sei lá. E aí você diz, nossa, parece que nós nos conhecemos há tantos anos. Isso é afinidade, você teve uma afinidade, porque a pessoa é do jeito que você prefere, ela é do jeito que você gosta, entende? Ela fala do jeito que você gosta, né? Ela é afetuosa da maneira que você gosta, entende? Então isso é afinidade, isso é bom, é bênção, só que isso não é unidade. Entende? Você não pode confundir a afinidade com a unidade. Não é porque uma pessoa ela trata você bem, né? Você tem um nível de afinidade com ela, né? E a palavra já é autoexplicativa, né? Afinidade, você tem algo fino com ela, você tem semelhanças com ela. Não é por causa disso, ok? Que você tem um relacionamento de unidade com ela. Entende? Talvez seja totalmente diferente. Não estou dizendo que você também não pode relacionar com a pessoa. Não, lembre que eu falei lá no início da semana que não é o problema de relacionarmos com as pessoas. O problema é nós relacionarmos de maneira equivocada, errada. Colocar pessoas no lugar errado. A unidade, ela não depende da afinidade. Não, a unidade é do espírito. Embora a unidade, quando você relaciona com pessoas com base na unidade do espírito, aí sim, isso pode desenvolver afinidade, entende? Mas a base é a unidade, não é afinidade. Então, por exemplo, se você for, vou dar um exemplo aqui, né, de um negócio, você vai fazer um negócio, você vai abrir uma empresa, um empreendimento, você vai ter um sócio, ok? E a base para escolher esse sócio é a afinidade. Esquece. Não.
Ah, mas quer dizer que não pode ter afinidade? Não, não é isso. Estou dizendo que a base deve ser a unidade. É a mesma visão? É o mesmo pensamento? É a mesma direção? É a mesma perspectiva? Opa, houve unidade de espírito. Aí sim, a afinidade vai sendo gerada com o tempo. Né? Só quero aqui dizer para você que a afinidade não é base. Nós lemos aqui, Paulo está dizendo que o quê? Preservar a unidade do Espírito. É isso, a unidade então é no Espírito. Há um somente Espírito, somente um só. Então devemos preservar a unidade do Espírito, ok? A afinidade ela é consequência e assim é em todos os nossos relacionamentos. Por isso que muitas pessoas elas ficam frustradas com outras pessoas. É porque ela acha que a afinidade é a base. Não, gente, não é isso, esqueça. Esqueça, não é porque você tem afinidade com a pessoa, né? É por isso que muitas pessoas se entregam a relacionamentos com base na afinidade. Então ela já, né, abre toda a sua vida. Isso vai no relacionamento, né, de pessoas lá que estão se conhecendo para casar futuramente. Então eles já entregam o coração. Não, é porque aí é a paixão, entra outro elemento, a paixão, que também é da alma. A paixão é ruim? Não é ruim, mas tem o lugar certo dela. Tem um lugar certo, tem a hora certa, tem a maneira certa, mas não pode ser base. Paixão não é base, afinidade não é base. Ou seja, tudo aquilo que é da alma não é base, entendeu? Isso aqui não é base, não sustenta relacionamento. O que sustenta relacionamento é a unidade. Ou seja, é algo do Espírito. O que sustenta relacionamento são as questões espirituais. Porque as questões da alma, elas são passageiras, ok? Sentimento passa. Ok? Preferência passa. Hoje prefere esse, amanhã prefere o outro. Ok? Lembra dos seus relacionamentos lá na escola quando você era adolescente. Nossa, daqui a pouco você gostava muito de uma pessoa, daqui a pouco você gostava muito do outro. É as preferências, ok, tem lugar para isso, tem lugar. Mas isso não pode ser base, não pode ser fundamento para os seus relacionamentos. Talvez você tenha, né, vindo de um histórico de estar ferido com relacionamentos. Por quê? Porque talvez você está usando como base a sua alma. Talvez você está usando como base a afinidade e não a unidade. Mas a palavra de Deus nos mostra que a unidade é um espírito. Portanto, a base para os nossos relacionamentos deve ser espiritual. Pastor, quer dizer que então em algumas situações eu vou relacionar com pessoas que eu não tenho afinidade? Inicialmente vai ser assim, mas você entrou na unidade do Espírito e essa afinidade vai sendo criada, entende? Vai acontecendo com o tempo do relacionamento. Se você for entrar, né, para cumprir o propósito de Deus por causa da afinidade, talvez eu e você não vamos conseguir avançar. É pela unidade. É unidade de espírito. Então não avalie os relacionamentos pela afinidade, mas sim pelas questões espirituais. Amém? Deus abençoe a sua vida.